Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou pedir a todos que sigam comigo no Evangelho segundo Lucas. Nós vamos no capítulo 18. Evangelho segundo a narrativa de Lucas, no capítulo 18. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga peraí. Estou esperando. Obrigado. A partir do verso 1, assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. E ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, e vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais a me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Até aqui, meus irmãos, fechem os olhos. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez por essa noite, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos em Tua casa. Obrigado porque o Teu Espírito Santo, Pai, tem trabalhado em nossas vidas. E assim como desde antes do início deste culto, o Senhor tem falado conosco, Pai. Que o Senhor continue, Pai, a falar conosco através da Tua palavra. A partir de mim, Pai, que sejamos todos nós, Pai, impactados pela Sua palavra. É o que nós oramos, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Você já teve, alguma ocasião em que você se sentia muito bem, preparado, como se todas as coisas que você precisasse já estivessem em dia, e de repente você é surpreendido com uma notícia, alguém que te chama: vamos, você está atrasado. Como atrasado? Você já foi pego em alguma situação de surpresa? Você já foi pego, e não só de surpresa, mas que deu tempo de fazer alguma coisa? Mas principalmente, quando alguém te chama e você não estava atento, e quando se dá conta, o bonde já passou. Bonde é meio antigo, né? O trem, o busão, você perdeu o horário, alguma coisa você perdeu. Você já teve essa situação? Eu imagino, não te conheço direito, mas eu imagino que sim. Ou só eu que sou uma pessoa que às vezes tem algum problema no tempo, não é? E o que nós vemos aqui nesse texto que lemos aqui no capítulo 18, segundo o Evangelho de Lucas, meus irmãos, é o momento em que o Senhor Jesus, ele fala aos seus discípulos acerca dos sinais dos tempos. Ele fala acerca das coisas, que estão circundando a vida de todos nós, que estão acontecendo neste universo, que estão acontecendo não só no mundo, mas no cosmos, coisas que o homem nem sabe que existe, mas que estão debaixo da regência do Santo, do Soberano, do Deus Todo-Poderoso. E ele diz questões que narram sobre sinais dos tempos. E eu me ative aqui, neste último versículo que nós lemos, o versículo 8. Leia aí comigo mais uma vez. E eu digo a vocês, são palavras do Senhor Jesus: Ele lhes fará justiça e depressa. Ele se refere a Deus, ao Senhor, não é? É bem simples de entender o contexto. Ele lhe fará justiça e depressa. Contudo, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? E esta pergunta, meus irmãos, ecoa até os dias de hoje,
e ecoará até os dias, não é? Ou até o dia da volta do Senhor Jesus. E para que a gente consiga entender esse contexto aqui do capítulo 18, eu queria que você voltasse comigo no 17. Porque, se você compreende, não é? Quando Lucas escreveu, não é, o evangelista, ele não estava preocupado com capítulos e com versículos, mas estava preocupado em narrar uma situação, em narrar a você acontecimentos. E lá no capítulo 17, meus irmãos, olha só como é que as coisas acontecem nos versículos de 1 a 2. E Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Jesus traz agora aqui um alerta muito importante, não é, para todos nós, de que desde a época do Senhor Jesus haveriam falsos profetas, falsos ensinamentos, falsos pastores, falsos de toda sorte, seja em cargo e em situação, inclusive falso crente. Tem muito crente que não é trigo, é joio, e está no meio da igreja. Então o Senhor Jesus, ele traz a nossa atenção, aqui no capítulo 17, veja, é uma coisa só, nós já vamos chegar lá no 18, mas ele diz, olha aí comigo no verso 1, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai daquele, ou ai da pessoa por meio de quem elas acontecem, seria melhor que ela fosse lançada ao mar, com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. E essa não é uma ameaça ao falso profeta. Não é uma ameaça para quem, às vezes, está aí desvirtuando a palavra de Deus. É uma certeza. Ai daquele. E se a minha mãe dissesse para mim assim, ai de você, se você, já me dá um medo. Agora imagina o Senhor dizendo ai. Não é? Ai daqueles, por meio de quem essas coisas acontecerem. Meus irmãos, se nós olharmos para o mundo de hoje, a quantidade de falsos ensinos que existem é absurda. A quantidade de ensinamentos errados de pessoas que conduzem igrejas, famílias, pessoas ao engano, por motivos pessoais, por intenções próprias, não é? É grande. E por isso fica o alerta. Mas disse Jesus, ai daquele por meio de quem essas coisas acontecem. Então, a primeira coisa que nós notamos aqui, acerca dos sinais dos tempos, não é? É que o estabelecimento de tudo não está na palavra de homens, mas está na palavra de Deus. Está na palavra do Senhor, registrada, nós temos ela, graças ao bom Deus, a Bíblia Sagrada. Então, independente de interpretações, independente de quem esteja a ministrar, se fala divergentemente da palavra, isto é anátema. O apóstolo Paulo também disse que se baixasse um anjo agora aqui e começasse a pregar algo diferente do evangelho, isso era maldito, isso era para ser jogado fora, não levado em consideração. Ainda mais, o apóstolo Paulo está no esforço junto com os outros apóstolos, pregando, se você ler lá o Atos, não é, o livro de Atos dos Apóstolos, também escrito por Lucas, você vai ver que eles estão lá no esforço de pregar, estão seguindo de cidade a cidade, e diz o apóstolo Paulo que entre os apóstolos haviam também profetas, e que estes profetas também pregavam a palavra. E enquanto eles pregavam de maneira a convergir, ou de maneira igual àquilo que os apóstolos estavam pregando, isso era para ser recebido. O momento em que houvesse algum desvio, isso era para ser descartado. Porque há um único alicerce. Não existem dois. Nós temos diferenças de modo de igreja. Igreja que é mais quietinha, igreja que é mais agitadinha, igreja que é bem agitadona, mas a palavra é uma só. O modo pode divergir, mas a palavra nunca. Então, o primeiro ponto que nós observamos aqui é que o Senhor Jesus está tratando com aquelas pessoas de falsos ensinos. E que falsos ensinos são esses? E aí você precisa voltar mais um capítulo. Volta aí com 16 comigo. Não fecha a sua Bíblia não, viu, meu irmão? Que nós vamos usar ela aí bastante. Glória a Deus. Tirar as teias de aranha, né, de algumas aí. Capítulo 16. Eu queria que você visse ali o verso 14. Olha só o que ele diz. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. E ele lhes disse,
Vocês são os que justificam-se a si mesmos, aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. E aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar a sua entrada nele. É mais fácil que os céus e a terra desapareçam do que cair da letra o menor traço. Ou, se você tiver Almeida Revista Atualizada, nenhum tio será tirado, não é, da lei, é como deve estar aí na sua versão. Então, o que é que o Senhor Jesus está dizendo? Que havia um grupo naquela época, e ele o identifica como sendo os fariseus, que traziam ensinamentos que não eram adequados. E por isso, ao ouvirem Jesus, não é, enquanto ele falava as suas parábolas sobre aqui o administrador, não é, astuto, eles riam porque eles amavam o dinheiro. E os seus ensinamentos eram diferentes, e por isso o Senhor Jesus atacava os fariseus, e de maneira bem aberta, chamando de hipócritas, chamando de falsos mestres, chamando eles de filhos do diabo, tantas e tantas indicações de que aquelas pessoas não representavam o reino de Deus. Então, o primeiro ponto elementar aqui, meus irmãos, é que para que a gente consiga fazer uma leitura dos sinais dos tempos, é importante que a gente esteja baseado não em falsos ensinos, mas os verdadeiros. E só há uma fonte para eles, é o Senhor Jesus. Só há um lugar onde as palavras do Senhor Jesus estão registradas, que é na Bíblia. Então, para que você não seja levado, conduzido, você precisa conhecer o texto sagrado. Então, o Senhor Jesus, ele traz aqui qual é o ponto, porque não vai ser tirado o menor traço da lei. Não há nada que mude, porque a profecia foi até João. João foi o último dos profetas, de como nós chamamos profetas do Antigo Testamento. Agora vem Jesus, a nova e eterna aliança. Tudo muda em Jesus, e a partir de Jesus, o reino se estabelece. E o primeiro ponto que o Senhor Jesus traz, não é, de contraponto, portanto, destes falsos ensinos, volta comigo lá no 17, está a partir do versículo 3. A partir do versículo 3 do capítulo 17, o Senhor Jesus diz assim: tomem cuidado, tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele arrepender-se, perdoe-lhe. Se ele pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você, e disser estou arrependido, perdoa-lhe. Meus irmãos, não faz muito tempo, infelizmente aqui, nessa igreja, uma pessoa veio trazendo a palavra e disse que o perdão não era um mandamento do Senhor. Isso é um falso ensino, meu irmão. Não foi com a intenção de desviar pessoas, mas é exatamente o despreparo, a falta de conhecimento. Você acabou de ler aí. Quem está dizendo é o Senhor Jesus. Se o seu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, pense em perdoar, ou ele diz, perdoa-lhe? Isso é imperativo. Isso é um comando. Isso é um mandamento para mim e para você, porque vem do Senhor Jesus. Então há um direcionamento do perdão. O que é que o crente faz? O crente perdoa. Diante do arrependimento, o crente perdoa, porque assim foi conosco. Diante do nosso arrependimento pela graça, nós fomos o quê? Perdoados. Ou tem alguém aqui que é condenado depois de se arrepender ao ouvir o Evangelho? Mas a palavra diz que nenhuma condenação mais há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Foram feitos novas criaturas. Então, se assim foi comigo, assim deve ser o meu procedimento com o meu irmão. E aí vem o primeiro contraponto, porque os fariseus não queriam perdoar ninguém, não. A bem da verdade, eles tinham um conceito e uma imagem acerca das pessoas, e se você, meu irmão, fosse, por exemplo, samaritano, pronto, acabou, você não merece nada, você é o pó do cocô, do cavalo, do bandido, que caiu em cima da poça, no rio Tietê, ou sei lá eu, você é a pior das coisas que existe. Se você fosse samaritano, diante dos olhos do fariseu. E aí o que é que Jesus fazia, meu irmão? Jesus andava com quem? Só com fariseus. Jesus chegava, atenção fariseus, estou chegando, vamos caminhar. Ou Jesus andava com as pessoas que para estes, aos olhos destes, não valiam nada.
Você se lembra daquela mulher que chora aos pés de Jesus? E chora copiosamente e solta os cabelos para poder secar os pés de Jesus, porque ela percebeu que ela molhou os pés de Jesus com as suas lágrimas. E um homem, um fariseu, o dono da casa, olha Marcos, né? Ele diz, no pensamento, como é que esse homem deixa essa impura, essa sem vergonha, essa mulher da vida, eu sei lá, o que nome que ele deu? Encostar, é encostar. E Jesus, ao ouvir ou ler os pensamentos daquele homem, propõe a ele uma parábola, não é? Você deve se lembrar. Ele diz, olha, havia alguém que foi perdoado de uma dívida pequena e outro de uma dívida muito grande. Os dois foram perdoados. Qual você acha que ama mais aquele que perdoou? E aí aquele homem se arrisca, ele diz, eu acho que quem foi perdoado do maior, não é? Da maior quantidade do débito. E Jesus disse, é isso mesmo. O problema é que na sua cabeça você acha que é essa mulher, mas é você. E aqueles fariseus, então, eles entendiam que Jesus ele andava com pessoas que não deviam. E aí volta comigo no capítulo 15, perdão. Desde o capítulo 15 essa história está acontecendo. E aí lá no 15, no verso 1, olha só o que é que acontece ali. A garganta está seca, né? Está calor, né? Tá não? Capítulo 15, verso 1, olha só o que é que diz aí. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Glória a Deus por isso, não é? Mas os fariseus e os mestres da lei criticavam, dizendo, este homem recebe pecadores e come com eles. E aí eu acho que isso devia ofender muito o fariseu, porque na cabeça dele, se você é pecador e põe a mão nesse copo, o seu pecado passou para o copo. E aí se vem você e pega o meu copo, você que talvez estivesse puro, ficou impuro porque pegou a minha impureza, porque encostou no mesmo copo que eu. E ele fala, pô, esse homem não só anda, mas ele também come junto com essa turma, não é? E aí a partir disso, o que é que faz o Senhor Jesus? Ele começa a mostrar, não é? 3 parábolas. A primeira delas é a parábola da ovelha perdida. Você deve se lembrar dela, está aí no capítulo 15. Que se abandona ali as 99, ou deixa as 99, e vai atrás daquela que havia se perdido. E quando acha aquela que havia se perdido, que baita festa que faz, porque aquela que estava perdida foi encontrada. Depois ele diz da dracma perdida, que aquela mulher perdeu, não é? Uma das dracmas que ela tinha. E aí ela acende as luzes, faz um forfé, começa a limpar a casa, levanta sofá, levanta tudo. Sai daí, menino, tira o pé daí, deixa eu ver. E quando ela acha a dracma, ela faz uma grande festa. Chama as amigas e fala, gente, achei a minha dracma. E aí vem a terceira parábola. A parábola do filho pródigo. Está aí no capítulo 15. E você conhece ela, não é? Um homem que tinha 2 filhos. Um deles entende que é tempo de viver a vida, abandonar o pai, nem levar em consideração o pai pedindo a sua herança. Deixa esse morrer porque, vixe, eu quero é meu dinheiro, eu quero curtir a minha vida, e segue a vida. A Bíblia fala que ele dá com um burro na água, bate a cabeça na parede, se vê comendo bolotas de porco, não é? Comida para porcos. E assim ele cai em si e diz, uau, eu era muito melhor tratado na casa do meu pai. Eu vivia muito melhor lá. E eu vou voltar, na expectativa de que pelo menos como servo, porque eu sei o quanto eu o ofendi. Olha o arrependimento aí. Pelo menos como servo, para que assim, não é, eu possa ter uma vida melhor, mais dignidade. E ele é surpreendido que ao ter na sua vista ali, de longe a casa, ele vê alguém vindo a passos largos, correndo, e quem que era? O seu pai, que o recebe com um grande abraço, independente dele estar sujo, e o veste, e o restitui nas suas questões de dignidade, o restitui em autoridade, o torna ali de novo, e o caracteriza como filho. E aí vem o segundo filho, né? Eita, nós. Para mim o senhor não faz uma festinha, né? Mas para estes aí, e aí vem a parábola que diz, não é? Lá no capítulo 15, no verso 24, ele diz, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. No verso 25, enquanto isso o filho mais velho que estava no campo, quando se aproximou da casa,
ouviu a música e a dança, e então chamou os servos e perguntou o que estava acontecendo. Quando responderam, seu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Como isso ofende as pessoas, não é? Como isso ofende os fariseus, o Jesus tratar os pecadores, não é? De uma maneira tão especial, tão quente, não é? Tão próxima. Porque eles estão ali com os seus princípios, os seus valores totalmente errados. E a primeira coisa que o Senhor traz é o perdão. Eles não manifestam perdão. Para eles, aquelas pessoas não deveriam nem ter sido consideradas. Mas Jesus manifesta a eles, não é? O perdão, ali no capítulo 17. Vamos voltar lá de novo. Dizendo a eles que agora, não é? Se alguém vier e pecar, repreende, e se arrepender, perdoa-lhe. Agora, se isso acontecer mais de uma vez, e aí vai vir sempre aquele, não é, corintiano, então quer dizer que é só 7 vezes por dia? Porque Jesus diz no verso 4, se pecar contra você 7 vezes no dia. Não, meu irmão. O 7 é uma referência e uma maneira de dizer que se acontecer mais de uma vez, e houver arrependimento mais de uma vez você deve perdoar. Leia aí comigo. Se pecar contra você 7 vezes, capítulo 17, verso 4, e 7 vezes voltar a você e disser estou arrependido, perdoa-lhe. Então a ordem, a partir de Jesus, é perdão, meu irmão. E isso ofendia os falsos ensinamentos. E o que é que nós vimos? Se você estava vivo no ano passado, e eu espero que sim, né? Porque onde você estava, né? Se não tivesse. Você viu o show de horror que foi a época de eleição. O show de horror dentro da igreja. Porque a eleição já foi outro show de horror, né? É crente atacando crente, dizendo que crente já não é mais crente porque escolhe tal partido, porque não sei o quê. Meu irmão, em vez da gente ensinar a verdade, a gente começou a atacar uns aos outros. Isso é uma vergonha sem tamanho. Um absurdo. É óbvio que tem ideologias, tem doutrinas, tem princípios que não são compatíveis com a Bíblia. Mas é óbvio para quem conhece a Bíblia. Lembra dos fundamentos? Lembra dos falsos profetas que estão por aí ensinando coisas erradas? E o que é que a igreja deveria ter feito? Acolher e ensinar o valor correto. E não dizer a ela, não é? Que ela não serve mais para a igreja, sai da igreja, você está expulso da igreja porque você votou em tal e determinado candidato e você sabe de quem que eu estou falando. Isso é um absurdo sem tamanho. Isso é doutrina de fariseu, meu irmão. Isso não é cristão. Quando você coloca para fora pessoas, em vez de trazer para perto como fazia Jesus, e ensinar o bom caminho, você é fariseu, você não é cristão. É muito fácil, né? Na minha época de seminário, meus irmãos, eu me lembro de um professor, nunca vou esquecer, já devo ter usado esse exemplo aqui umas milhares de vezes, mas isso marcou profundamente a minha vida. E ele dizia numa das aulas, ele falou, olha, imagina você na tua igreja, pregando ou sentado, e no meio do culto, como se fosse agora, entrasse pelas portas da igreja um travesti, voltando do seu trabalho, usando, e aí ele descreveu, né, usando a meia calça toda rasgada, com a sua maquiagem toda, não é, bagunçada, as roupas meio inadequadas, para o contexto de uma igreja, e se ela entrasse e sentasse aqui na frente? Qual seria a reação da igreja? Bom, eu fiz o meu exercício e eu pensei, e eu imagino que seria vexatório para todos nós. Porque quantos olhares de julgamento seriam direcionados para essa pessoa, não é? Ao passo em que Jesus andava com pessoas assim. E comia com pessoas assim. Não com aqueles que se dizem crente, não é? Na luz do dia está tudo bonitinho, à noite não sabe muito bem o que acontece. Primeiro princípio, então, meus irmãos, que o Senhor Jesus vem trazendo é o fato da manifestação do perdão. Perdão, de olhar para as pessoas, meu irmão, e não atribuir julgamento, mas diante de um arrependimento sincero, verdadeiro, perdoar. Ai, pastor, mas o senhor não sabe o que fez comigo. O senhor não sabe como foi toda aquela história. Eu não preciso saber. O fato e a verdade é que o ensinamento, a ordem de Jesus é perdoar. Esse é o primeiro ponto. Perdão. É o primeiro ponto contra a doutrina dos fariseus. Jesus está ensinando o que é o certo. E se você ler o Sermão da Montanha, você vai ver várias outras.
várias outras. Como no casamento, como o do homicídio e vários pontos que eles ensinavam errado. E Jesus diz, eu, porém, vos digo. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. É o contraponto, é só para você entender e fazer coluna A, coluna B. E a palavra, o alfa e o ômega, pessoalmente, o Deus encarnado, é quem estava dizendo. Então, primeiro ponto, meus irmãos, perdão. O segundo ponto, na continuidade do capítulo 17, que nós vamos ver, né? Ali a partir do verso 11, aquela conversa, ela dá sequência, Jesus está falando com os seus discípulos, mas agora ele se movimenta. Ele sai do lugar onde ele está, Jesus está caminhando, não é? Fazendo ali a sua viagem, e no versículo 11 do capítulo 17, tem mais uma história que eu tenho certeza que você se lembra dela. Ele diz assim, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia, e ao entrar numa das aldeias, 10 leprosos se dirigiram a ele e ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ora, aos olhos dos fariseus, esses senhores leprosos não deveriam nem estar por ali. Eles deveriam estar no lugar onde ficam leprosos, que é um lugar apartado, mas eles não só não estavam no seu lugar, mas se aproximaram. E mantendo certa distância, pediram ajuda a Jesus. E o que é que fez o Senhor Jesus, meu irmão? A Bíblia diz que Jesus dá a eles um comando, uma ordem. No verso 14, e ao vê-los, ele disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes. Jesus disse, vai e se apresenta ao sacerdote. O fato de se apresentar ao sacerdote, para quem não está antenado com a história, era o fato de que ele, leproso, já não era mais leproso e agora deveria se apresentar porque deixou de ser leproso. E ali, a partir daquele momento, não só ser reintegrado à sociedade, como também a ele ser devolvida dignidade. Porque pensa você, todas as pessoas olhando para você falando, chega perto não. Nossa, que cheiro ruim você, porque você tem feridas, você tem coisas que estão expostas ali. Mas Jesus dá uma ordem, ele diz, vai e se apresentem aos sacerdotes. Mas eles continuam leprosos. Na cabeça de alguém aqui, talvez pensasse, mas, ô Jesus, primeiro dá eu te curo em nome de Jesus, amém. E depois manda eu ir para lá. Mas a ordem foi seguir. E a continuidade do texto diz que, enquanto eles iam, no verso 14, foram purificados. A obediência ao comando de Jesus, a obediência à voz do Senhor Jesus, fez com que eles fossem curados. No caminho eles foram curados. Estando com Jesus, permaneciam leprosos. Afastando-se no caminho, a Bíblia diz que eles foram curados. E aí acontece algo bastante interessante, não é? E um deles, quando viu que estava curado, no verso 15, voltou louvando a Deus em alta voz e prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. E aqui Lucas traz essa narrativa com um objetivo muito claro, não é? Dos 10, 9 eram judeus e 1 era samaritano. Um único era estrangeiro, e justo o estrangeiro é que volta. Justo o estrangeiro é que não somente volta, mas se prostra aos pés de Jesus. A prostração, meu irmão, não é fazer assim, igual Hai japonês, né? Mas é se curvar de joelhos diante de Jesus com a testa no chão. Foi isso que este ex-leproso fez. E quem faz isso? Somente aquele que reconhece diante de quem ele está, de que não é um homem comum, não é um profeta comum, mas está diante dele o verdadeiro Messias, o Filho do homem, o Deus encarnado, o Deus Emanuel. É ele que está aqui, porque olha o que aconteceu comigo. E na experiência dele, ele volta e se prostra diante de Jesus. E ali prostrado, não é? Diante de Jesus, louvando ao Senhor, não é? Jesus faz uma pergunta. Ora, não foram purificados todos os 10, porque Jesus sabe exatamente o que ele fez, não é? Não perdeu o controle. Alguém pode pensar, Jesus deve ter se confundido aqui, né? Da conta, 9 não foram, mas é uma pergunta retórica. Onde estão os outros 9? Cadê?
Verso 18. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? E aí no verso 19, então ele lhes disse: levanta-te e vai, porque a tua fé o salvou. E este homem que voltou, não somente foi liberto da sua doença, da sua enfermidade, mas também ele nasceu de novo. Ele foi salvo. E a tua fé te salvou. Meu irmão, isso não é mérito desse homem que voltou, mas esta fé que estava neste homem é graça. Isso não é motivo daquele homem dizer, falou, rapaz, se eu não tivesse voltado, hein? Mas é para agradecer a Deus, que Deus mostrou a ele quem era este que tinha dado o comando. E ele volta e diante dele se prostra, e por isso ali o Senhor Jesus diz que esta fé, graça de Deus, Efésios 2, capítulo 2, não é? Verso 8. Pois sois salvos pela graça mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então esta fé que este homem manifestou não veio dele, mas Deus atribuiu a ele. E ao fazer isso, a Bíblia diz, a tua fé te salvou. Então pode ir, segue a vida, porque agora você não está só não mais leproso. Você não está sendo só reintegrado à sociedade, mas você foi feito cidadão do reino. E diante dessas coisas todas, não é? Os fariseus, eu acho que ficam malucos vendo Jesus se aproximando dessas pessoas e dizendo quem ele é abertamente, sendo ele filho do homem. Então, o segundo ponto que nós encontramos aqui, depois do perdão, com estes leprosos, é a gratidão. É a gratidão, a manifestação daquele que reconhece diante de quem ele está e o que este fez por ele. Gratidão. Voltar para agradecer. Porque tem outros 9 que saíram por aí, sabe lá Deus para onde foram, não é? Qualquer coisa foram fazer, não é? De repente alguém pode pensar, puxa pastor, mas o cara estava tanto tempo afastado da sociedade que agora era a hora dele voltar e, sei lá, encontrar os famílias, fazer um churrasco, alguma coisa, mas foram seguir a vida. Somente um voltou. Então de que adianta, meu irmão, você ter sido libertado de uma enfermidade muito grave, mas quando fechar os olhos para essa existência, dar de cara no inferno, em vez de contemplar, não é, o gozo do Senhor? De que adianta? Então, gratidão é o segundo ponto que é apresentado aqui. Pela atitude que a fé manifestou neste homem. Ele voltou para agradecer. Ele voltou e se prostrou diante de Deus. E Jesus diz para ele, pode seguir. Vai reencontrar sua família, vai reencontrar as pessoas com quem você convivia. Segue, porque Deus te salvou. E essa salvação começou na vida daquele homem. Salvação não é um ato que termina e começa e acabou. Mas é daqui até o dia em que nos encontraremos com o Senhor. Porque nós estamos sendo salvos. Já justificados, não se confunda. Não tem mais pecado que possa ser, não é, acusado diante do tribunal, porque em Cristo nós fomos justificados. Mas todos os dias nós estamos sendo salvos. Salvos de nós mesmos, das nossas pataquadas, da nossa cabeça dura, porque o Espírito está nos ensinando. Salvos, não é, da maldade deste mundo e apartados de tempos em tempos, o Espírito vem e nos livra de situações, porque nós estamos num processo, não é, chamado santificação, que é uma das etapas deste projeto de redenção que o Senhor tem para todos nós. Então, a gratidão. 2 pontos. Primeiro, perdão. Segundo, gratidão. E Jesus está contrapondo tudo isso, porque diante destes, os fariseus, não é? Aqueles homens eram impuros, não mereciam nada. E se eles mesmos fossem abençoados, Jesus disse uma outra parábola. Estava certo homem numa igreja, não é? Numa sinagoga, e do lado estava uma viúva. E aí aquele homem, não é, com o seu coração cheio de si, dado que sobra. Porque assim é o coração daqueles que estão vinculados, ligados, não é, às coisas deste mundo. Não agradecidos a Deus, mas aquela viúva, ela dá daquilo que ela tem, e é tudo que ela tem. Porque ela tem gratidão, porque ela tem confiança, ela sabe o Pai que ela tem. Por isso assim ela o faz. Ainda que as circunstâncias e as situações manifestem diante dos seus olhos um quadro de pânico, de terror. Gratidão, meu irmão. Até aqui, eu queria fazer uma pergunta a você. Você tem perdoado, assim como Jesus nos ensina?
Você tem sido grato a Deus por tudo quanto Ele tem feito a você, a sua família, não é, profissionalmente, na sua vida conjugal, na sua relação com filhos, em todos os aspectos, e naquilo que é só você e Deus, o que Deus tem trabalhado, você tem sido grato? Que Deus abençoe assim, e assim siga. E o terceiro ponto, meus irmãos, vem ali no capítulo 17 ainda, no verso 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus, olha os homens aí de novo, porque essa turma perseguia Jesus mesmo. Sendo interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, e nem se dirá, aqui está ele, ou lá ele está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. O reino de Deus foi inaugurado com a vinda do rei, o Senhor Jesus. Ele veio e inaugurou a era da graça, o período da graça, né, o ano aceitável do Senhor. E o reino de Deus agora está no meio de todos vocês. Essa afirmação, alguns pensam, talvez está falando que está no nosso coração, não dos fariseus. É só você continuar a leitura que você vai encontrar. E aí ele diz, não é? Depois disso, disse aos seus discípulos, agora ele para de falar com os fariseus e fala com os seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o verão. Dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está. Não se apressem a segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra dos céus. E aí ele continua. Olha que interessante. Vocês terão dias que desejarão ver dias do Filho do Homem, mas não verão. Ora, do que Jesus fala aqui? Jesus está falando agora da sua volta. E começa a partir daqui, não é, a fazer mais sentido o capítulo 18, o que estava se tratando daquela parábola com aquela viúva. Porque Jesus anuncia a sua volta, a sua parúzia. Ele volta. Ele não somente veio, mas como ele volta. E ele diz, olha, vão haver dias tão agoniantes, dias tão terríveis diante dos seus olhos, que você vai desejar que eu volte, que você queira ver os dias do Filho do Homem, mas não verão. Você já teve dias assim? Em que você orou e disse, Jesus, volta, Jesus. Acaba com isso logo, Pai. Termina com essa situação, com esse sofrimento, com essa angústia. Volta, Jesus. Você já orou assim? No capítulo 6 de Apocalipse, abra lá comigo. Eu queria que você visse a resposta de Deus para essa oração. Apocalipse no capítulo 6. Quem achou, diga amém. Apocalipse é fácil, né? Achar rapidinho. Vou chamar um Sofonias aqui daqui a pouco. Aí eu quero ver, os irmãos, rapidinho. Capítulo 6 de Apocalipse, no verso 10. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Ora, não parece a oração de muitos de nós? Até quando, Senhor? Essa situação que não acaba nunca. O Senhor aí do alto dos céus não pode mandar um raio e fulminar esse povo todo aí e me dar alívio, me dar paz? Não sei. O Senhor não pode fazer alguma coisa? Até quando? É essa a oração. Até quando? Esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? E aí no verso 11, então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais. E foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Até que esteja completa a obra do Senhor, até que Deus tenha alcançado todos aqueles a quem Ele escolheu. Por isso diz o Senhor a estes que oram assim: é só um pouco mais.
Está difícil? Só mais um pouquinho. Obrigado, meu irmão. Há um louvor muito bonito que diz que é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. E que coisa maravilhosa, porque nós não fomos abandonados. Nós não estamos apertando uma campainha e não tem ninguém na casa para atender, mas aquele que recebe as nossas orações tem respondido dizendo: calma, só mais um pouco. Só mais um pouquinho. E haverão dias, disse Jesus ali no capítulo 17, não é? Que nós desejaremos ver um dos dias do Filho do Homem, mas não veremos, porque não é tempo ainda. E dirão a vocês: está aqui ou está lá. Este está aqui ou está lá é o Senhor Jesus, como se já tivesse voltado. Você já reparou a quantidade de gente que existe? É só você dar uma gugada. Jesus. Vai aparecer gente no Brasil, aquele Henrique Cristo. Vai aparecer gente da América do Sul, o Jesus Cristo Nombre. Tinha um cara na Rússia que se dizia Jesus e está preso, inclusive. Tem vários que se levantam e manifestam. Por isso, nos dias de hoje, meu irmão, estão dizendo: olha, está aqui, Jesus voltou, olha, está lá, e não sei o que. Ele fala, Jesus diz: não se apresse para seguir nenhum deles. Por quê? No verso 24: pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Todo olho verá. Ele não volta secretamente. Ele veio numa manjedoura, precisou de anjos mostrarem ali aos pastores: olha, chegou o Salvador de quem vocês estavam esperando. E aí quando os pastores olham, tem uma multidão de anjos ali agora. Um exército inteiro. A volta do Senhor Jesus, meu irmão, ele diz que é como um raio que nasce no Oriente e vai e se estende até o Ocidente. Todo olho verá. Por isso ele diz: não se apressa, não. Vai abalar o cosmos, meu irmão. Não é uma coisa assim que chegou. Oh. Sabe quando você está em casa e não está esperando, de repente aparece uma visita e fala: opa, você, que bom. Ou não tão bom assim, né? Você fala: você, né? Mas quando Jesus vier, será como um grande relâmpago. E a partir disso aqui, o Senhor Jesus começa, não é, a contar para todos eles essa questão da sua volta, e ele enfatiza dois momentos que são muito importantes. E vem sobre diretamente o que se trata o capítulo 18. No verso 26, ele diz assim: assim como foi nos dias de Noé. Preste atenção, você lembra de Noé, né? Noé que foi lá e cruzou o Mar Vermelho, é isso? Noé que construiu a arca. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Nos dias de Noé. Eu queria te fazer uma pergunta. Se você dissesse para alguém: eu estava em casa jantando. Minha esposa fez a janta, eu pus a mesa, ela chamou as crianças, nós sentamos todos à mesa e estávamos lá jantando. Tem algum pecado nisso? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Alguém pode dizer: é a glutonaria. Está comendo muito. Tem algum pecado em comer, meu irmão? E aí você está num dia que você está cansado, que você trabalhou igual gente grande, e está aquele sol abrasador que racha a testa da gente, sabe? Aquele sol tal. Eu estava há um tempo atrás no interior e lá, o sol, lá em Rio Preto, 42, 40 graus, todo santo dia. E aquele sol que quando você cata no volante, meu irmão, parece que o dedo vai ficar, porque grudou, né? Derreteu lá. E aí o que te dá num dia assim? Não te dá sede? Ou só eu sou estranho? Te dá sede, né? Aí você diz para mim assim: olha, pastor, peguei aquele copão de água geladinho. E ó, glup, 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 glup. Alguém vai dizer que está em pecado. Bebeu água, pecou. É pecado beber água, meu irmão? Essa pergunta eu vou fazer com muita cautela agora.
É pecado casar? Que teus irmãos vai falar assim, pastor. Ou as irmãzinhas aí, sogra principalmente, né? É pecado casar, irmão? Ora, lê aí comigo de novo então, verso 26. Assim foi como nos dias de Noé, assim como foi, será nos dias da volta do Filho do Homem. O povo vivia comendo, casando-se, bebendo, que eu pulei aqui, e sendo dado em casamento. Quer dizer, um casou, o outro tinha filha, deu a filha para casar com o outro. Quer dizer, o que é isso? É uma vida normal. Não é o que você faz todo dia? Ou você está naquela dieta que vive da luz do sol? Você come, você bebe, você já deve ter se casado, né? Se não casou, eu acho que você tem sonhos para isso, sei lá eu, da tua vida. Ora, a Bíblia diz que no dia do Filho do Homem vai ser assim, até que Noé entrou na arca e o dilúvio veio e blá, blá. Mas ele não para por aí. E ele continua no verso 28. E aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. Do mesmo jeito dos dias de Noé, foi nos dias de Ló. Quem era Ló? Ló foi aquele, não é, que fez o bezerrinho de ouro, não foi? Quem era Ló, meu irmão? Sobrinho de Abraão. E ele estava onde? Em Sodoma. E a Bíblia diz que quando ele sai de lá, quando Ló sai de lá, aquela cidade é dele. E acontece que nada. Achei que tivesse caído meu volume aqui. E aí no verso 28, a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava fazendo o quê? Comendo, bebendo, comprando, rapaz. Agora apareceu mais um. Esse, atenção mulheres que pegam escondido o cartão de crédito do seu marido. Aí sim é pecado, mas a Bíblia fala que eles estavam comprando, fazendo compras. Comprando. Cadê aqui que eu perdi aqui no verso 28? E o povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, atividade comercial, plantando e construindo. Até que no verso 29, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Há um estudo, eu já trouxe aqui uma vez, científico, que demorou 15 anos para ser feito, e eles estudaram uma região ali do Oriente Médio, que aproximadamente, segundo os cientistas que não são cristãos, é exatamente o lugar de Sodoma e de Gomorra. E ali, pelos estudos deles, pelos restos que foram encontrados ali, a destruição tem equivalência a mais de 1000 bombas atômicas semelhantes àquela que caiu em Hiroshima ou Nagasaki. Mais de 1000. O impacto da explosão que destruiu aquele lugar. Fazendo com que, cientificamente, se tenha viabilidade para a narrativa bíblica. Nós, pela fé, entendemos e compreendemos, já recebemos. Agora, o mundo que não crê, pela ciência, agora está sendo obrigado a ver que é verdade o que essa turma falava. Se você quiser ver, depois eu passo o link de novo. Está tudo em inglês, mas é só traduzir, é facinho. Você vai ver, são 70 páginas desse estudo. É bem interessante. A descrição é de um caos tremendo. E a Bíblia diz que naqueles dias, aquelas pessoas que foram destruídas, explodidas, não é? Elas estavam comendo, bebendo, casando, comprando, vendendo, plantando, construindo. Ora, o que é de errado nisso tudo? O nome disso, que é o terceiro ponto que Jesus chama a atenção de todos nós, sabe qual que é, meu irmão? É a indiferença. Indiferença com a espiritualidade e com o juízo. É a indiferença com a espiritualidade e com o juízo. De achar que Deus é um Deus que é só bonzinho. Você já ouviu isso? O meu Deus não é assim, não. Meu Deus não faria uma coisa dessa. Ora, quem destruiu Sodoma e Gomorra fui eu. Quem trouxe o dilúvio fui eu. Porque essas pessoas tiveram indiferença com a mensagem que foi pregada através de Noé, com o aviso que foi dado através da família de Ló. As pessoas estavam indiferentes. E aí eu queria voltar à pergunta do início. Sabe quando você
está achando que você está preparado, está tudo certo. E de repente vem alguém e diz que você perdeu o bonde, alguma coisa assim. Não é? Foi exatamente o que aconteceu com essa turma. Talvez ali tivesse um homem que se achasse o cara mais honesto, a alma mais honesta do mundo. Né? Porque foi destruído. Então, tem uma outra nova aí, circulando e andando entre nós. Né? Talvez tivesse alguém assim que se achasse. E estou preparado, está tudo certo. Até que um dia, o dilúvio destruiu a todos, até que um dia, nos dias de Ló, veio aquela chuva de pedras e enxofre e todo aquele negócio que destruiu Sodoma e Gomorra, simplesmente apagou, no entorno não nasce nada, a terra e o plantio até os dias de hoje. Aquilo foi impactado de um jeito. Essa é a marca de Deus contra o pecado. Juízo. O nome disso, e é o terceiro ponto, é a indiferença com a vida espiritual e a indiferença com o juízo de Deus. E aí o texto segue, não é? E o texto segue. Talvez ali, não é? Os fariseus pudessem dizer para Jesus, poxa vida, né? Depois, né? Mas era só ter dito que era tudo verdade que eu teria acreditado. Por isso Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro, que está no capítulo 16. Ele conta a parábola dizendo que havia um rico, não é? Que não se sabe o nome, não faz a questão de dar o nome, mas tinha um pobre, é o Lázaro. E o rico estava lá vivendo e comendo de tudo e nos seus regalos, enquanto o outro queria só a migalhinha que caísse da mesa. E não vinha. E os cachorros lambiam as suas feridas até que um dia o rico morre. Lázaro também morre. Ambos acordam. Porque a vida continua, não para aqui nessa existência, não é? Como alguns tolos pensam. E aquele rico se viu aonde? Ele se viu no inferno, num lugar de sofrimento. Ele se viu num lugar onde ele não estava aguentando o calor e a pressão e aquele lugar terrível. E ele vê a distância, ele reconhece, olha o Lázaro. E ele chama o pai Abraão. Ele diz, pai Abraão, pede para ele molhar o dedinho aqui na ponta da minha língua. Ele está pedindo alívio. E a resposta é, não tem alívio. Ora, eu preciso de ajuda aqui, alguma coisa. Tudo que ele faz, meu irmão, não tem oração no inferno, viu? A resposta de orações que se façam no inferno, Jesus já deu, é não. Até o ponto, leia aí comigo no capítulo 16, no verso 27, até um ponto que ele diz assim, olha, eu te suplico, pai, que mande Lázaro ir à casa do meu pai. E aí é aquela história, né, meu? Perdeu o bonde. Passou. Ele fala, para mim já não tem mais o que fazer, não tem porta dos fundos. Apesar da porta dos fundos fazer um monte de gracinha, né? Não vai encontrar a porta dos fundos, não vai ter escapatória. Aquele lugar ali vai ser um lugar de fogo consumidor e de sofrimento. Não vai ter como escapar dali. E aí ele viu e disse, puxa, não tem mais o que fazer. Então, ô pai Abraão, pede para Lázaro descer lá, né? E falar com os meus irmãos, falar com os meus pais, falar com as minhas cunhadas, falar com a turma toda, para dizer que tudo isso é verdade. E olha a resposta que ele recebe, não é? No verso 28 ele continua, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Mas a resposta que deu Abraão foi, eles têm Moisés e os profetas, eles que os ouçam. E aí vem o retruco, né? Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Ora, se você visse alguém que já morreu e aparecesse do nada, não seria impactante? Agora diz o Jesus, diz o Senhor Jesus, o dono de todas as coisas. Olha aí o verso 31. Abraão respondeu. Quem está contando essa parábola é o Senhor Jesus, tá, irmão? E ele diz assim, Abraão respondeu, se não ouvem Moisés, se não ouvem os profetas, tão pouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E de quem Jesus está falando? De si mesmo. Que tempos depois passaria pela cruz, estaria encontrado morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Mesmo com a ressurreição, todo o Israel tem essa rejeição ao Messias. Por causa da indiferença
com a espiritualidade e com o juízo de Deus. E aí a gente chega finalmente no capítulo 18. Agora a gente pode começar. Por desespero de alguns irmãos. Meu Deus, é agora? Achei que estava acabando. E aí vem o capítulo 18, verso 1. Então Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. E por que ele contou uma parábola? Porque todo mundo ficou impactado com as palavras de Jesus. Onde tudo isso vai acontecer? Perguntaram os discípulos, aí no verso de número 36. Porque Jesus disse que onde tinham dois, um foi levado e o outro ficou, o outro aconteceu, tudo aquilo lá que envolve a volta de Jesus, não é? E aí diz Jesus, onde houver cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Onde tem mortos, os abutres vão. Onde tudo isso vai acontecer? As pessoas que ficaram para trás. Onde tem mortos, porque os vivos estarão com o Senhor. E aí, então, percebendo o impacto daqueles discípulos, Jesus propõe, uma parábola, dizendo, verso 1 do capítulo 18. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Meu irmão, você está orando sempre e não tem desanimado? Não é oração para que você tenha vitória, não é oração. Jesus está falando de outra coisa aqui. Não é oração para que você consiga lá na sua campanha de 7 passos de não sei o quê. Não é disso que ele está falando. Qual que é o assunto aqui? O assunto é a volta de Jesus. É da volta do Messias. Ele disse, vai ter dias que você vai desejar a volta do Filho do Homem, mas não vai ver. E aí, para isso e diante disso, verso 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar, porque aquilo foi estarrecedor. Não é? E aí vem a parábola. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não se importava com os homens. Uma pessoa que não está nem aí, semelhante aos dias de Noé, semelhante aos dias de Ló, não queria saber de nada com nada, só queria saber dos seus próprios interesses. Você que se lixe, eu que esteja feliz. Você, tô nem aí. E assim vai. Este era o juiz iníquo, ou juiz injusto, não é? E aí vem o verso 3. E havia naquela cidade uma viúva, e que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faça-me justiça contra o meu adversário. Aparece a figura de uma viúva. Quem é a viúva? Alguém pode dar um nome para ela, né? A viúva é você, meu irmão. A viúva sou eu. A viúva, diante dos judeus, é aquela pessoa que está, não é, sem condições, desamparada. É aquela pessoa que está com problemas, não tem recursos, não tem como se sustentar, não tem nada. Então ela depende de alguém. Eu e você também não temos nada para oferecer ao Senhor. Nós não somos bonitos o suficiente, nós não somos bons o suficiente, nós não somos piedosos o suficiente. Não há nada que eu possa oferecer ao Senhor, se não aceitar o que Ele ofereceu para mim, que é Cristo. E a partir disso, Ele, pela graça, me fez cidadão do reino dos céus, porque eu não tenho nada a oferecer. Eu sou como essa viúva, você também. Mas fomos alcançados pela graça. E aí essa viúva, então, não é uma pessoa totalmente desprovida de qualquer coisa. Ela vai diante de quem? Diante do juiz, ora, alguém que possa defendê-la. E ela fala para o juiz, faz justiça contra o meu adversário aqui. Me dá uma ajuda aqui com essa pessoa. E a Bíblia diz que ela ia constantemente e insistentemente atrás desse juiz. Só que esse juiz, meu irmão, é aquele que não quer saber nada com nada, não quer saber daquela pessoa, não quer saber de nada. Você que se lixe. Fica aí com o teu adversário. E aí continua, não é? O verso 4. E por algum tempo ele se recusou. Por algum tempo. Então ela ficou lá todo dia insistindo. Por algum tempo ela se recusou. Mas finalmente o juiz iníquo diz a si mesmo, embora eu não tema a Deus, não é por temor a Deus, e nem me importe com qualquer homem, eu não me importo com essa viúva, não é? Essa viúva está me aborrecendo e eu vou fazer justiça para que ela não venha mais a me importunar. A NVI trouxe me importunar. Alguma outra versão talvez esteja me esbofetear. E o sentido é este mesmo, é da agressão. Como disse Paulo, que ele se esmurra a si mesmo, não é, para que ele não seja encontrado, não é, desaprovado.
É a mesma palavra, é a mesma expressão que Paulo usa. E o sentido aqui é que a viúva estava em cima, e insistente, e batendo nele, não é? Não fisicamente. E aí veio então o Senhor, no verso 6, e continuou. Ouçam o que diz o juiz iníquo. O que ele disse? Olha, porque eu não aguento mais essa mulher aqui. Ela está me importunando, ela está me esbofeteando, literalmente. Eu vou fazer o que essa mulher está pedindo. Mas não porque eu temo a Deus ou porque eu tenho algum carinho, respeito por qualquer homem. É por nada não. É só para ela parar de me atazanar. Por isso disse Jesus, ouça o que diz o juiz. E agora vem o contraponto que Jesus traz, apresentando o justo juiz, o verdadeiro juiz. Verso 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, e que clamam a Ele de dia e de noite, como nós lemos lá em Apocalipse? Até quando, Senhor? Deus não fará justiça? É a pergunta que Jesus faz. Ora, se um sujeito iníquo, que não se importa com nada, foi e atendeu o pedido, quanto mais o Senhor, que é bom, é o Pai de toda boa dádiva. É óbvio que Ele vai atender. Essa é uma pergunta retórica. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Continuará os fazendo esperar? E aí no verso 8, não é? Vem a resposta que Jesus dá às suas próprias perguntas. E eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Ele lhes fará justiça, ou seja, vai voltar o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus voltar, toda a iniquidade será extinta. Ele porá fim a essa vida tenebrosa, a este mundo imundo, e todas as sujeiras e artimanhas, tudo isso acaba e se encerra com Jesus, com a volta de Jesus. Por isso, Ele lhe fará justiça. Mas quando? É só um pouco mais, disse lá em Apocalipse. A nossa redenção hoje, diz o apóstolo Paulo, está mais perto do que ontem. E cada dia que passa, por isso é tão bom que você aprenda a contar os seus dias, porque cada dia que passa é um a menos que nos separam da eternidade com o Senhor. E aí ele continua, não é? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Por mais que pareça, não é? Que demore, Ele lhes fará justiça e depressa. Quando há a expressão depressa, Jesus mostra, meu irmão, o senso de urgência que Deus tem. Deus não está aqui demorando porque Ele está lá no espaço celestial, deitado nas nuvens esplendorosas, não é? Celestiais, soberanas, com os anjos cortando as suas unhas e alguma coisa assim. Ele está lá, espera um pouquinho, deixa eu só terminar o cochilo. Não, meu irmão, tudo tem diante de Deus um propósito e um tempo certo para todas as coisas. E Deus não tarda, mas Ele vem depressa, porque Ele compreende o nosso sentimento. Por isso Ele diz, é depressa. Diante dos nossos olhos parece que está demorando muito, né? Já faz 2023 anos desde que veio Jesus. Mas a Bíblia diz que é depressa. Até que se complete o número dos conservos, Apocalipse capítulo 6, verso 11. Ele voltará. Quando tudo estiver completo, a obra de Deus completa, Ele voltará. E aí ele diz, contudo, aí vem a pergunta, né? Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Meus irmãos, a pergunta que Jesus faz não quer dizer que não vai ter crente naqueles dias. Não é disso que Ele está falando. Mas vai ter gente ali orando e clamando para que volte, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Ou as pessoas estarão, não é, como aqueles nos dias de Noé, preocupados em comer, beber, casar, indiferentes para a sua vida espiritual e indiferentes para o juízo de Deus que é verdadeiro. Uma palavra forte, meu irmão. Haverá aqueles que estão com fé, aguardando, orando e orando continuamente? Ou será como nos dias de Ló, em que as pessoas estarão lá, comendo, bebendo, casando, comprando? Opa, eu vi uma promoção nas Casas Bahia. Bora fazer uns boletos, né? Ou elas estão preocupadas com a sua vida espiritual, sabendo que esses dias, não é? O reino de Deus, foi a pergunta que os fariseus fizeram para Jesus, ele não é algo visível.
Porque a minha missão aqui e a sua missão é mostrar para este mundo e que eles possam ver aquilo que é invisível, que é o reino de Deus, que é o governo do Senhor sobre todas as coisas. Não é um pedaço geográfico do céu que desce e se estabelece sobre algum lugar aqui do mar e cria um novo continente. Ali é o reino de Deus. Mas o reino de Deus é o governo do Senhor sobre mim e sobre você. É a sua autoridade. E aí fica a pergunta que o Senhor Jesus fez, né? Haverá fé na terra quando vier o Filho do Homem? Meu irmão, estamos começando o ano de 2023, não é? Estamos aí no final da primeira semana, se eu não perdi minhas contas ainda. O que tem tomado bastante do seu tempo, da sua preocupação, não é? Você tem se preocupado com a sua família, com a sua vida espiritual, com a sua família, que talvez não é, tenham questões? Você está se preocupado com o quê? Porque, de novo, meu irmão, casar não é pecado. Glória a Deus, você está planejando teu casamento aí, vai em frente. Casamento é uma delícia. Por que está rindo, irmão? Não tem problema nenhum em sair fazendo compras, né? Às vezes lá as coisas já estão meio rasgadas, já não está mais segurando a meia, né? Você está passando vergonha. Quando você tira o sapato, está o dedão para fora. Você precisa comprar meia de novo, não precisa? Você tem que comprar comida, você tem que, não é, manter a tua casa. Você não tem que trabalhar. A vida segue. Mas isso tudo, meu irmão, não tem peso algum diante da verdade do Senhor sobre nós, a sua palavra, que nós devemos estar preparados. Porque aquele dia, meu irmão, vem como um ladrão na noite. Isso quer dizer que as pessoas não estarão esperando. Mas aqueles que conhecem o Senhor, que estão lendo os sinais dos tempos, não estão indiferentes, mas estão buscando a face do Pai. Estamos começando o ano de 2023. Você deve ter feito plano adoidado, plano de entrar para a academia, plano de emagrecer, plano de... Todo mundo faz, né? Agora eu vou juntar dinheiro, agora eu vou aquele lá, aquele outro, aquele não sei o quê. Amém, irmão? Tudo isso glória a Deus por isso, porque a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Você tem que fazer planos mesmo, você tem que, não é buscar momentos em família e felicidade, mas nunca perder de vista qual é o teu alvo, meu irmão. E o teu alvo é Cristo. Nunca perder de vista que isto tudo que a gente vê, em algum momento deixará de ser assim, porque virá o Redentor, o Salvador, e mudará a nossa realidade. Então, para que correr atrás de tantas coisas, das quais nada disso se leva? O ano está começando, e meu convite para você é que você avalie sobre a pergunta do Senhor Jesus na sua vida. Se você tem dado atenção ao chamado que Deus trouxe a você, atenção, não é? Ao convite que o Espírito lhe faz todos os dias, de abandonar tais carreiras, de abandonar tais caminhos, e ouvir a sua voz e assim o seguir. Não é? Meu irmão, é tempo da gente abandonar as vestes antigas, é tempo de abandonar as coisas que para trás ficaram e olhar para frente, mirando o nosso alvo e caminhar. Porque nós não somos daqui. Por isso a minha pergunta. Não é? Você tem sido indiferente ou você tem dado atenção às verdades bíblicas acerca do juízo, que é muito sério isso? E a sua vida espiritual? Quais são as suas prioridades nesse ano, meu irmão? Eu te convido a se colocar de pé. Nós vamos encerrar orando, clamando ao Senhor. Porque aos filhos de Deus, a palavra vem dizendo que nós devemos orar dia e noite, sem desanimar, e orar clamando: vem Jesus, volta Senhor, vem buscar a tua igreja, Pai. Dia e noite nós devemos clamar, não desanimar. Porque Deus volta, o Senhor Jesus volta, melhor dizendo, para nos buscar. E nesse dia, glorioso dia, achará o Senhor, o Filho do Homem, fé na terra? Ou achará um coração repleto de passos para a prosperidade,
repletos de passos para o sucesso, como os falsos profetas têm pregado e abundantemente anunciado nos que deveriam ser púlpitos do Senhor. Você tem ouvido falsos profetas que têm tranquilizado o teu coração, pregado um evangelho que é mais um analgésico do que de fato o evangelho? Porque a Bíblia fala que o evangelho do Senhor Jesus é uma chamada ao arrependimento, é uma chamada para uma mudança de vida, é um abandono deste mundo e o desejo da nossa pátria celestial. Aos que hoje, meu irmão, pelo Espírito, na ministração que Ele faz no coração, não são as minhas palavras, nunca foram e nunca serão. Mas o que Deus faz no coração, neste convite que o Senhor traz para todos nós, inclusive para mim, que nós possamos com sinceridade olhar para isso e entender se nós temos priorizado e buscado, não sermos indiferentes. Feche os teus olhos aí onde você está, curve a sua fronte.